Nós estamos no mês Setembro Amarelo, que é a conscientização maior de que as pessoas se suicidam, de que as pessoas têm depressão, de que as pessoas passam por um processo longo de angústia e que a depressão é uma doença e não só uma frescura. Então não é só um mês para nós pensarmos nisso, não é só um mês para a gente mandar mensagem sobre isso, não é só um mês para postar no story, para postar no status em relação a isso, mas é um mês para a gente tomar consciência de que isso acontece todos os dias do ano, os 365 dias do ano. Ou seja, a pessoa que tem essa doença, às vezes ela consegue um tratamento e sair dessa doença. Outras vezes é algo crônico, que ela leva a vida toda. Então ela tenta lidar com isso da melhor forma possível, para que não chegue até o suicídio, principalmente com a pandemia em que vivemos. O problema ainda é maior. Afinal, todos nós estamos angustiados de alguma maneira, mas angustiados de alguma maneira e não depressivos. Quando eu falo de ter depressão, é exatamente ir ao foco dessa doença, que é uma doença muito grave. É como se a pessoa estivesse numa areia movediça e tem as árvores do lado, tem a paisagem, mas ela não consegue sair daquela areia movediça. Todo passo, todo movimento que ela dá, mais ela vai para baixo, mais ela sente essa indisposição na areia movediça. A depressão e a areia movediça tem muito o que se vê na questão de parecidos. Vamos, por exemplo, imaginar uma situação. A pessoa caiu na areia movediça e ela tenta sair. Nisso, ela vê um galho numa árvore. Ela vai e começa a movimentar o braço para tentar pegar esse galho na árvore e sair da areia movediça. Mas nós sabemos que quanto mais nós movimentamos na areia movediça, mais a areia movediça nos coloca para baixo. E a pessoa com depressão é assim. Cada movimento que a pessoa com depressão faz, mais ela se torna frustrada, para baixo, down, mais ela fica depressiva. Porque ela sente que os movimentos que ela faz não a levam a pegar aquele galho e sair da areia movediça. É pelo contrário. Quanto mais movimentos que ela faz, mais ela se sente afundada. Por exemplo, uma pessoa com depressão, antes de sair para algum lugar, ela pensa, reluta, diz não, mas às vezes é obrigada a ir, por questão profissional ou por outras questões que levem a ela ter essa obrigação de ir até esse local. Ela chega no local, ela não consegue aproveitar aquele lugar, ela não consegue aproveitar aquele momento. Por que ela não consegue aproveitar aquele momento? Porque é o momento em que ela está se afundando naquela areia movediça, tentando procurar aquele galho. Então ela está se movimentando e a areia movediça está levando ela para baixo. Quando ela volta para casa, ela se sente frustrada, porque ela poderia ter feito mais naquele dia, ela poderia ter dado mais de si naquele momento, ter curtido aquele presente que foi dado naquele instante, mas ela não conseguiu. Então ela se frustra, ela se fecha, a angústia aumenta, a depressão mais ainda, como eu disse num vídeo anterior, que depressão, domingo e fim de dia são fechamentos de ciclos e a pessoa se sente como se tivesse perdido aquele momento para a depressão. Então, exatamente ao voltar para casa, a pessoa se sente mais depressiva ainda. Por quê? Porque ela viu que não pôde estar viva, presente naquele momento. Como é difícil a pessoa que tem depressão, né? Como é difícil entender tudo isso, né? Mas eu não estou querendo dizer que não é para a pessoa sair, pelo contrário. O sair tem de se tornar um hábito, se possível, claro, porque é uma doença, para que ajude a pessoa com depressão. E também as pessoas que estão ao redor têm que prestar atenção que as frases feitas não ajudam ninguém com depressão.
Ninguém com depressão está com vontade de ouvir, vai, faz, vai, sai de casa, vai, você precisa fazer isso, precisa fazer aquilo, você precisa acordar cedo, vai fazer uma ginástica, vai caminhar. A pessoa com depressão é justamente o contrário, ela não consegue fazer isso, é uma doença que não consegue fazer isso. É a mesma coisa de você estar gritando no ouvido de alguém que tá com dor de cabeça. Está morrendo de dor de cabeça e tem alguém gritando no seu ouvido. É a mesma coisa. Tá, mas então o que é que eu faço se eu estou do lado de alguém que tem depressão? Coloque-se no mesmo barco dessa pessoa. Pera aí, colocar no mesmo barco como assim? Eu também tenho que ficar com depressão? Não, não estou dizendo isso. Mas quando você se coloca no mesmo barco, na questão de que a pessoa pode contar com você para qualquer coisa. A pessoa pode falar com você, você vai estar aberto a ouvir essa pessoa de verdade, não apenas ouvir hipoteticamente e soltar pelo outro lado, mas ouvir, compreender, escutar. Isso é muito importante. Conversar com a pessoa. A pessoa não está a fim de conversa, é o momento dela, da pessoa. A depressão, por vezes, cada um representa a depressão, ou melhor, cada um tem sentimentos de depressão diferentes. Tem pessoas que gostam de ficar trancadas no quarto com depressão sem querer conversar com ninguém, no silêncio, chorando às vezes. Tem pessoas que não conseguem ficar paradas e o momento de depressão elas ficam, principalmente quando a depressão está demais, elas ficam andando para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, para um lado e para o outro, ficam perdidas, porque exatamente a areia movediça deixa a pessoa frustrada, perdida, dolorida e desesperada. Então, quando dá esse pico da depressão, a pessoa fica uma barata tonta, porque não sabe o que fazer, é um vazio que não se preenche. Então, esse vazio faz com que a pessoa fique procurando condições, situações, contextos para preencher. Mas como é uma doença, dificilmente ela vai preencher. Em relação a tudo o que ela poderia fazer para melhorar, como eu já disse, caminhar e fazer exercício, etc. Todo mundo que tem depressão e está em tratamento sabe muito bem disso. Que deve fazer tudo isso, que isso melhora, que isso ajuda. Então, falar o óbvio quando a pessoa está com depressão é um pouco ruim, se não dizer ruim demais. A pessoa se sente mais frustrada ainda, porque passa pela cabeça da pessoa o seguinte: ah, sim, vou começar amanhã. A pessoa está dizendo, então eu vou fazer amanhã. Mas amanhã chega e a pessoa vai continuar com depressão e a pessoa não vai conseguir fazer. Daí quando chegar no fim do dia, vai voltar aquela depressão, aquele vazio maior e a situação vai piorar. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar nesse vídeo é que não só setembro fosse algo amarelo, fosse algo para lembrar que existem pessoas com depressão. Mas a mensagem que eu quero deixar, não só por ser setembro, mas eu vou procurar sempre deixar essa mensagem aqui, é que nós precisamos ouvir o outro, nós precisamos colocar dentro do barquinho do outro para que o outro se sinta bem. Nós dependemos sim do outro, nós dependemos sim das outras pessoas. Não é a dependência, não é outra dependência que eu estou dizendo, mas a dependência social, a dependência de emoção. Você não pode ficar apático, sozinho, em um celular, passando mensagem de otimismo para as pessoas. Isso não vai fazer diferença nenhuma. Ou falando português, claro, não vai fazer porcaria de diferença nenhuma. Você precisa entrar em contato com as pessoas. Eu não estou falando que nessa pandemia é muito difícil. Tem que ter bom senso e saber que não podemos entrar em contato físico com as pessoas porque nós temos que nos isolar. É claro, vocês não vão querer fazer isso agora. Já era para ter feito isso antes e procurar fazer mais ainda depois, espero eu. Mas o importante é se uma videochamada, um amigo seu precisar, vamos numa videochamada, eu vou ligar. Não, mas ele fala assim, mas eu não quero uma videochamada, eu não quero ser visto, porque as pessoas com depressão às vezes não querem ser vistas. Eu só quero o áudio. Você coloca a videochamada, você coloca o seu sorriso ali estampado. Quem sabe depois de uns 15 minutos conversando, a pessoa também abre a videochamada sem que você peça. Então é muito importante, quando a pessoa se sente no mesmo barco que você,
é mais possível, mais provável que haja esse vínculo. E criado esse vínculo, você consegue mais entender a depressão da outra pessoa e a pessoa ter um porto seguro, que melhora muito nessa doença. Eu espero que todos que estejam assistindo esse vídeo, que têm essa doença chamada depressão, se encontrem melhor neste dia de hoje, que é domingo, que é um dia fatídico para quem tem depressão. Se encontrem melhor no final da tarde, que também é muito ruim. E eu faço votos de que melhorem de alguma maneira. E este é o segundo vídeo que eu toco no assunto da depressão. No próximo eu vou falar das diferenças entre síndrome do pânico e depressão, porque existem diferenças e nós vamos estar abordando essas diferenças. Por hora, eu espero que vocês compartilhem, gostaria que vocês curtissem, se inscrevessem. Eu quase nunca peço, mas é importante que façam isso. Então eu peço por gentileza que vocês compartilhem, se inscrevam e solicitem para que os amigos também se inscrevam para podermos fazer mais vídeos com mais temas. Deixem comentários os próximos temas que vocês gostariam que fossem abordados também. Até a próxima a todos.